Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2015. É uma terça-feira e o nosso verbete é de número 3.301. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 14 máximos. O tema de hoje a ser debatido é verbetografofilia, da especialidade enciclopediologia. Ele foi desenvolvido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Tatiana Lopes, que é graduada em Biblioteconomia, brasileira, natural de Uberaba, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2002, docente da Conscienciologia desde 2004 e tenepsista desde maio de 2014. A verbetografofilia é a motivação, afinidade, predisposição, apreço, interesse e priorização evolutiva da consim, homem ou mulher, quanto à escrita técnica de verbetes ou entradas para a enciclopédia da Conscienciologia. Na pensenologia, o holopensene pessoal da verbetografia tarística, a predileção por holopensene intelectual, o holopensene verbetográfico favorecedor da retilinearidade pensênica, a realimentação sadia do holopensene criativo pessoal. E aqui na fatologia, o interesse pessoal pela tares verbetográfica, a euforia proporcionada pela escrita e defesa exitosa de verbetes conscienciológicos, a autossatisfação com os resultados tarísticos do verbetorado pessoal, a acumulação de experiências provenientes da dedicação constante e qualificada à verbetografia tarística, a rotina útil de produção verbetográfica, a desdramatização da escrita de verbetes, predispondo à verbetografofilia, a utilização produtiva dos recursos disponíveis à verbetografia, a postura de sempre-aprendência no domínio da verbetologia, a convicção quanto à primazia da escrita em favor dos outros pela interassistencialidade. E aqui na parafatologia, a prática verbetográfica favorecendo a interação com a multidimensionalidade, as sincronicidades pesquisísticas na composição de verbetes, a sustentabilidade da conexão com a autoparaprocedência cursista a partir da produção verbetográfica, o autoinvestimento no parapsiquismo intelectual, a importância de deixar o legado enciclopédico para as próximas ressomas. E a gente chama a atenção que aqui a fatologia tem 33 linhas, o que configura aí mais do que quase um duplo máximo, que são 20 linhas, né? Configura o máximo para o verbete. E na divisão detalhismo, a gente tem 27 seções, o que também configura o máximo para o verbete. E na divisão argumentologia, nós destacamos uma listagem, a caracterologia, justamente com 15 variáveis indicadoras, né, da autodileção verbetográfica. E na acabativa, nós destacamos autoinclusão verbetográfica, continuismo verbetográfico, efeito do verbetorado, grafofilia e verbetografia conscienciológica. E aqui na frase enfática, a rotina intelectualmente produtiva desenvolve gradualmente a verbetografofilia nos intermissivistas afeitos à linha de montagem heurística da enciclopédia da Conscienciologia. Na questionologia, você já identificou a autodileção pela verbetografia? Quais os resultados evolutivos da publicação continuada de verbetes observados até o momento? E na bibliografia específica, nós temos então uma fonte bibliográfica. Agora vamos aqui à mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Interesse, apreço, legado, escrita, tares. Afinidade, engajamento, autodisciplina, conhecimento e enciclopedismo. Motivação, paravínculo, dicionário, redaciologia, gesconologia. Verponologia, comunicologia, enciclopediologia, verbetografologia e grafopensenologia.
Agora, a professora Tatiana, a gente tem sabidamente o motivo óbvio, né, de você ter escrito esse verbete, é o seu Décimo verbete. décimo verbete. Muito bom. Você vem aí num ritmo bem produtivo aí da verbetografia. Você quer comentar alguma coisa sobre a motivação para o verbete? Eu quero sim, Dulce. Assim que eu fiz, em 2013, né, em agosto de 2013, eu me inscrevi no programa de verbetografia da Enciclosapiens. Assim, para mim foi foi muito bom fazer o curso. Eu me senti muito bem fazendo o curso, né? Toda semana assistindo às aulas. A sensação que eu tinha é que eu estava lá no curso intermissivo, né? Então, assim, eu fiquei em primeira, assim, durante o curso. E ali eu decidi que eu nunca mais ia deixar de escrever verbete, entendeu? Ali eu falei, não, agora vai ser um verbete atrás do outro, agora eu não saio mais dessa, né? E realmente eu consegui manter um ritmo, né, de escrita de verbetes. E aí, na TENEPS, os amparadores sugeriram que eu escrevesse um verbete sobre esse gosto que eu estava tendo de escrever verbete. Aí eu decidi, né, seguir a orientação deles e escrever esse verbete de verbetografofilia. E foi muito interessante, assim, durante a escrita eu também sentia toda essa euforia que eu senti durante o curso, né? Eu senti muito bem, foi muito fácil escrever o verbete, foi muito amparado também, né? E estudando ontem, eu estava estudando para defender hoje o verbete, sentia de novo essa sensação muito boa, né? esse padrão, mas assim, muito homeostático da escrita de verbete, do gosto que isso dá, da felicidade que isso traz para a gente. Muito bom, Tatiana. Ótimo ouvir isso. E a gente tem, assim, vários casos, né, e relatos do efeito, né, do quanto a pessoa se sente bem com a própria escrita, com o movimento de pesquisa da escrita do verbete. E essa questão do continuismo é que ela, de certo modo, é mais raro, né, esse continuismo. Nem todos os verbetógrafos mantêm uma produtividade, bem que muitos mantêm. E é interessante a gente ver os depoimentos convergindo, né, e que faz a gente concluir que realmente essa questão da ideia dessa mega gestão grupal, da enciclopédia, de todos participarem, e desse desafio que a gente tem de um verbete por dia, né, defendido. Então, isso realmente conjuga, né, converge para essa ideia de algo trabalhado e proposto e estudado nos cursos intermissivos, né? Então, é bem interessante a gente ver como que uma atividade aparentemente específica, né, que tem ali todo um critério pensado, e a gente sabe quem já escreveu e o pessoal que ainda está começando, mas a gente sabe o quanto que tem uma inteligência ultra evolutiva, vamos dizer assim, por trás da chapa verbetográfica, que é esse modelo do Confort da enciclopédia. O quanto que a gente pode desenvolver de atributos e o quanto que, ao mesmo tempo que é uma chapa que tem um modelo, o quanto que permite a cada um colocar o seu micro-universo ali, o seu labicon, né? Não, e o quanto permite a gente usar a criatividade. E assim, e para mim o mais sério é a gente expor a nossa autocognição, às vezes até para a gente mesmo, porque assim, nem sempre você sabe a princípio que você entende daquele assunto tão bem. É verdade. E aí na hora que você está escrevendo, você vê, nossa, eu não sabia que eu sabia tanto sobre esse assunto. E é muito sério também quando a gente vem aqui defender o verbete, porque aqui é como se a gente estivesse se posicionando. É um posicionamento, né? Olha, eu sou voluntária da Conscienciologia, eu sou intermissivista, eu vim aqui para cumprir uma tarefa. Então, é um posicionamento. E eu até queria aproveitar para agradecer a Enciclosapiens, né? Esses 10 verbetes aí que eu escrevi até agora, o esmero que vocês têm na revisão, e assim, são revisões riquíssimas que vocês dão, que vocês ampliam o verbete da gente. Eu só tenho a agradecer. Aqui esse é um verbete para mim de agradecimento, tanto aos amparadores quanto à Enciclosapiens e toda essa infraestrutura que a gente tem hoje, né? Poxa, Tatiana, obrigada também. A gente fica feliz com isso, de ouvir esse feedback seu, né? A gente tenta realmente
qualificar, né, melhorar os verbetes. Que essa questão de revisão tem alguma coisa assim delicada às vezes, né, que não é uma tarefa assim muito fácil, dependendo do tipo do verbete, do assunto enfim. Mas a gente tem sempre, claro, essa intenção de qualificar, né, de ter o melhor, da gente produzir em conjunto o melhor para a enciclopédia, né? E claro que a gente tem que pensar, eu nunca esqueço que eu brinco com os 200 anos, né? Daqui a 100 talvez alguém ainda esteja vivo, mas daqui a 200 eu acho mais difícil, que nenhum de nós vai estar pelo menos na mesma existência, né? Então essa responsabilidade nossa com qualificar ao máximo a nossa pensenidade, a nossa grafopensenidade, para que os verbetes reflitam ao máximo o que a gente penseniza hoje, né? Não, e lembrando que é uma Max Prex grupal. Então, assim, apesar do verbete ser individual, né, de cada verbetógrafo, ele tem que estar no mesmo padrão, né, de qualidade de todos os outros verbetes, né? Exatamente. Esse é o grande desafio, né, Tatiana? Mas justamente a tecnologia da verbetografia, acho que já está bem azeitada, e a própria ideia original, né, já foi tudo muito bem pensado. Então essa chapa verbetográfica, ela já ajuda bastante. Né? Que eu brinco da questão do confort, né, que se o conteúdo não está muito redondo para quem está escrevendo, a forma verbetográfica, ela qualifica o conteúdo, ela ajuda a qualificar, pelo simples fato de você ter 70 sessões para pensar sobre aquele tema, que vai fazendo você aprofundar, qualificar, né, se posicionar melhor, né, e a questão da retilinearidade sua sobre o assunto, aquilo tudo vai aprofundando, né. Você quer comentar? Tá indo para cima? Espera um pouquinho, às vezes vem. Eu acho que ele está meio mudo. Oi, vai melhor. Eu vi que você apresentou o primeiro verbete em maio de 2014, é isso? Não, foi em dezembro de 2013. Foi o meu primeiro verbete. Dezembro de 2013. Uhum. Então, praticamente um ano e pouquinho você conseguiu fazer 10 verbetes. Sim. Né? Ela vem mantendo um bom ritmo. Então, assim, um recorde de vontade que tem a ver com o teu livro aí, de determinação. E uma das coisas que eu conheço a Tatiana, que ela é muito organizada. Né? Então, ela determina aquilo para ela fazer, então aquilo é aquilo que ela vai fazer. Então, acho que isso é um trafor, né? E ela também incentiva a gente para escrever. Para mim, ela chegou ali, tem que sair teu verbete, tal, vai. Depois que saiu, ela disse, nossa, foi bom, escreve mais. Então, assim, o que ela escreveu aqui, né, que a Etero incentivo existe mesmo. Então, acho que assim, 10 verbetes em praticamente um ano é um recorde, né? E é incentivo e vontade pessoal. Eu sei que você já falou, mas eu queria assim, que você falasse mais um pouco aqui na fatologia, na página 1, na linha 2, 3, 5, da autossatisfação com os resultados estatísticos do verbetorado pessoal. Uhum. Né? Os resultados estatísticos, eu vejo que, para mim, assim, o maior ganho que eu tive, foram vários ganhos. Se eu for listar aqui, a gente vai ficar a tarde toda. Mas, assim, dentre eles, os que eu mais considero, é o posicionamento pessoal. Assim, melhorou bastante a minha autoconfiança para eu falar o que eu penso. Foi uma desrepressão mental somática para mim. Entendeu? De me posicionar em qualquer situação, seja lá com quem eu estiver, eu vou falar o que eu penso, eu vou me expor, ou seja, eu vou me posicionar, seja lá em qual situação. E eu tinha uma dificuldade com isso. A Dulce, que já me conhece há mais tempo, a gente já trabalhou juntos na Editares, e hoje eu vejo que isso está mais, vamos dizer assim, eu já melhorei bastante essa questão. Outra coisa foi
proximidade com o amparo extrafísico. É impressionante assim o amparo específico da verbetografia, né? Porque assim, a gente escreve outros textos, a gente escreve livro, artigo, mas não é igual. Entendeu? Aqui a gente tem um tipo específico de amparo, muito técnico, muito específico e muito explícito também. Entendeu? Eles ajudam muito a gente a escrever o verbete. Então, assim, esse contato mais próximo com o amparo eu ainda não tinha tido. Esse amparo de função assim tão explícito e tão continuado é a primeira vez que eu experimento nessa vida. Outra questão é o nível de automotivação e a sensação de engajamento na Proexis também. Hoje em dia eu sinto que eu estou mais, vamos dizer assim, mais próxima daquilo que eu realmente vim fazer aqui, né, em termos de curso intermissivo, através dos verbetes. Isso me ajudou a alinhar ou a trazer aquilo que realmente eu vim fazer aqui através dos verbetes. É como se eu tivesse onde externalizar tudo aquilo que eu desenvolvi lá no curso intermissivo. Esses são... É interessante isso, que quando a gente apresenta o verbete, surgem demandas, né? Demandas que têm a ver com aquele tema. Sim. Que às vezes a gente até já sabe, mas a gente fica naquela dúvida. Então, acho que isso tem a ver com isso que você fala da linha da Proex, de reforçar. Então, realmente, isso acontece. Para mim é um senso de dever que eu tenho, que assim, até tem uma hipótese aí de outras vidas, eu não tenho nenhuma rememoração de ter participado, mas eu tenho a impressão de que eu trabalhei com alguma linha de esoterismo mais fechada, sabe, de iniciação. E nessa vida eu tenho um compromisso de liberar a informação. Não é à toa que eu sou bibliotecária, né? Eu fiz o curso de biblioteconomia, e a biblioteconomia tem essa função social de dar acesso à informação ao maior número de pessoas, organizar as informações para que as pessoas tenham acesso àquela informação. E para mim, escrever é uma forma da gente liberar essa informação, que às vezes, durante várias vidas a gente teve acesso, mas que guardava só para a gente. Às vezes até porque não tinha outra solução, né? Em outras épocas a gente não tinha essa liberdade de expressão, de vir aqui falar publicamente as coisas que a gente pensa. Hoje a gente tem, então aproveitar a oportunidade e não fugir dessa responsabilidade, entendeu? De todo o acúmulo que a gente teve de informação, agora a gente distribuir, né? A gente retribuir e distribuir essa informação que a gente acumulou ao longo aí de várias vidas. Tudo bem? Agora, Tatiana, na estrangeirismologia, na página 8, final da terceira linha, você poderia explicar o funcionamento na prática de o pensenário criativo, o verbetário e o verponário? Eu vejo que a escrita contínua de verbetes, o que eu estou chamando de escrita contínua? É você sempre estar escrevendo um verbete. Então, terminou um, começa o outro. Sempre num continuismo. Esse continuismo, ele cria um laboratório o tempo todo, não só no momento que você está lá escrevendo o verbete. O tempo todo você está pensando em verbete. Ou em ideias novas. Isso daqui pode se tornar um verbete. Esse tema aqui, você está lá assistindo o jornal, opa, esse tema aí pode se tornar um verbete. Ou eu posso incluir essa informação no verbete que eu estou escrevendo. Então, você cria um laboratório, você é o próprio laboratório, né? O tempo todo você fomentando ideias novas. E é por isso que a gente falou lá, até que que você estava falando, né, da verbetografia contagiante, aí, da heteroindicação de temas, a gente acaba contagiando os colegas evolutivos a escreverem também. E aí passa a fomentar aquele holopensene, né? Porque aí as pessoas também, quando chegam para você para falar de verbete, eu estou escrevendo um verbete novo, eu estou com essa ideia, ou se não pedem para a gente ajudar em alguma coisa. Então, o tempo todo a gente está fomentando ideias novas, por isso que chama o verponário, porque o tempo todo a gente está fomentando. E acaba que os amparadores aproveitam esse holopensene que a gente já criou para dar mais ideias novas ainda. Então, assim, acaba que a gente tem muito mais ideias do que a gente consegue colocar no papel. Né? Hoje eu vejo que eu tenho muito mais inspirações para escrever do que eu consigo de fato colocar no papel, do que eu consigo de fato
transformar em texto, né? Transformar em livro, transformar em artigo. Esse eu vejo que é o verbonário, quando você já chegou nesse nível, nesse ponto de ter mais ideias do que o que você consegue escrever de fato. Agora, Tatiana, ele pergunta também na pensinologia, na página 8, sexta linha, de que modo a verbetografofilia, evocadora do holopensene paraprocedencial. Esse está na sexta linha da pensinologia. Isso, na sexta linha. Eu vejo, pelo menos para mim, a minha experiência é essa. Escrever verbete foi o que mais me conectou à paraprocedência cursista, lá do curso intermissivo. E eu percebi isso logo que eu fui fazer lá o curso verbetografia, né? Assistindo às aulas em casa e escrevendo as sessões lá da semana, que toda semana a gente faz, né? Tem a tarefinha da semana, a gente pega lá 2 ou 3 sessões que tem relação uma com a outra, e a gente tem a responsabilidade de fazer aquelas 3 sessões e entregar para que os professores façam a correção durante a semana. E ali eu já percebi que aquele holopensene, pelo menos para mim, era o que mais se parecia com o curso intermissivo. E foi por isso que eu decidi escrever verbete de forma contínua. Porque eu vi assim, se eu quiser manter esse holopensene, essa conexão paraprocedencial, vai ser através, pelo menos no meu caso, vai ser através da verbetografia, escrevendo verbete. Interessante. Tem até, eu acho que vale a pena citar aqui, tem um artigo da Eliana Manfroy. Eu citei até na bibliografia. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o Crescendo, o verbetógrafo, né? Max Proexista, assumindo a identidade interassistencial. Ele foi publicado na Consciência, número... Isso, na revista Consciência, volume 7, número 2, em 2013, que ela publicou esse verbete. Volume 17, né? Isso, desculpa, número 17. O volume, né, 17. Número 2. E é bem interessante que a Eliana ela levanta uma hipótese que eu achei bem pertinente. Ela fala assim. Ela fala assim, intermissibilidade. Há a hipótese de muitos intermissivistas terem curso intermissivo para trabalhar com a técnica enciclopédica. Daí a rápida recuperação de cons e a familiaridade e desenvoltura quanto ao conteúdo e forma da enciclopédia, apresentando-se lógica e factível. Então, assim, eu penso que muitos de nós trabalhamos exaustivamente com a verbetografia, com a enciclopediologia, lá no curso intermissivo. Por isso que quando a gente toma contato com os verbetes e até com a produção dos verbetes, isso remete a gente ao curso intermissivo. Eu imagino que a gente trabalhou exaustivamente isso lá. Né? Porque assim, uma forma de cosmovisão de você trabalhar determinados assuntos. E, ao mesmo tempo, você foca, você tem uma retilinearidade, que você não pode sair daquela linha, né? Aquela linha aquela linha ideativa aí, que foi o último verbete que a gente apresentou. Você não tem como sair daquela linha. E, ao mesmo tempo, você tem uma visão cosmovisiológica daquele assunto. Eu penso que isso foi exaustivamente trabalhado no curso intermissivo. Então, hoje, quem tem mais afinidade com esse holopensene, eu penso que no curso intermissivo deve ter trabalhado mais massivamente ainda do que os outros, né? Certamente, se integra a nossa Proexis, com certeza a gente trabalhou isso, né? Se preparou, né, para isso. Tatiana. Sim. Tudo bom? Tudo bom, Laura? Eu queria saber como que é isso. Eu ia até perguntar aqui na fatologia, você falou da cosmovisiologia, né? Eu queria saber se essa afinidade, você fala que a gente trabalhou com a enciclopédia no curso intermissivo, né? Uma possibilidade. Como que é isso? Isso era um tipo de pensenidade, sabe? Assim, cosmovisiológica, dentro de várias abordagens do mesmo tema, né, um estilo de pensar,
Ou como, eu queria que você detalhasse como que era esse trabalho com a enciclopédia no curso intermissivo. Boa pergunta. Eu acho melhor perguntar isso para o transmitor, hein, Laura? Excelente. Não, eu também quero saber, Laura. Eu também quero saber como é que era. Agora sim. Primeiro. Agora sim, eu achei interessante a relação. Eu fiz uma relação que eu entrei lá no curso de biblioteconomia. No início eu não estava entendendo direito o que eu estava fazendo ali. Quer dizer, eu gostava muito de leitura, gostava muito de livro, mas assim, não era uma vocação natural eu fazer biblioteconomia. Mas vamos lá, vamos fazer o curso. E lá pelas tantas, eu vi que tinha... Quando eu fui fazer o curso de verbetografia, eu vi que tinha total relação entre o curso de biblioteconomia, a recuperação de cons que eu fiz ali no curso, e depois a verbetografia. É como se eu estivesse me preparando para a verbetografia. Então, assim, no curso de biblioteconomia, uma das coisas que a gente estuda bastante é classificação do conhecimento. Então, a gente analisa desde Aristóteles, lá, como foram as primeiras classificações, conhecimentos, e isso te dá uma cosmovisão muito grande. Porque quando você classifica o conhecimento, você tem uma visão global de tudo que existe de conhecimento da humanidade. E outra coisa que tinha lá bastante era a questão da norma. A gente estuda bastante normalização bibliográfica, que é o quê? Colocar os textos dentro de determinadas especificidades. Eu gostava muito daquilo. E aí, quando eu fui fazer a verbetografia, eu falei, olha, o que eu trabalhei massivamente, né, eu trabalho massivamente na minha profissão, eu estou tendo a oportunidade de usar aqui hoje, dentro da verbetografia, e expandir, né? E muito mais expandido. Então, eu penso que desde o curso intermissivo a gente tem essa visão global. A gente trabalha com essa cosmovisão. E, ao mesmo tempo, as especificidades. Você vai no global e volta, né? No cosmovisiológico e no micro, no macro e no micro. E esse exercício eu vejo que expande a capacidade da gente. Eu penso que lá no curso intermissivo a gente deve ter trabalhado isso exaustivamente. Aqui é como se fosse assim, lá a gente estava trabalhando mais no nível mental somático. Aqui não tem como a gente transmitir as informações de mental soma para mental soma. A gente precisa transformar essas ideias num texto que seja consumível, que outra pessoa consiga ler sem a nossa presença e entender o que a gente está falando. Então, assim, é uma forma de materializar essas ideias que a gente trabalhou massivamente lá no curso intermissivo. Agora, como que a gente fazia isso? Me veio até a ideia, enquanto você falava, de essa categorização, né, e a enciclopédia serem como um tipo de farmácia, né? Antes a gente pegava as plantas e via para que serve essa planta, serve para curar aquilo. Quando a gente categoriza o conhecimento, é meio que a mesma coisa, né? O que é o que, para que serve, o que cabe aonde, para quando a pessoa precisar, ela vai lá buscar naquele lugar. É uma ótima correlação. É isso mesmo. Tem uma classificação dos tipos de verbete. Em algum verbete a gente colocou isso, já não lembro qual. Mas, enfim, tem aquele verbete específico, quase que um medicamento, né, para aquele caso. E aí é interessante essa correlação que você fez, né? Que é a questão da TARES, né? Porque quando a gente está com um problema, a primeira coisa que a pessoa fala, vai ler sobre isso, né? Procura verbete relacionado, artigo, livro, para superar o problema. Eu tenho mais uma pergunta, na página 9, terceira linha. Os agentes impulsionadores da produção verbetográfica. Eu queria relacionar isso com outro item que você fala. Na fobiologia, a superação da verbetografofobia. Assim, eu vejo que várias pessoas têm a dificuldade de abrir mão, né? Eu vejo que escrever o verbete é abrir mão. Por exemplo, você está lá na verbetografia, a pessoa muda o seu título, aí você já não sabe mais o que fazer. E aí eu acho que é preciso a pessoa abrir mão para ela poder participar dessa GESCOM, né? Eu queria que você falasse para essas pessoas
Tá. O que pode impulsionar ela, sabe? Por que vale a pena escrever o verbete mesmo abrindo mão? Sim. Eu vejo que esses impulsionadores aqui são tanto conscientes quanto esses agentes são tanto. Eu considero mais as consciências. Então, para mim, o primeiro são os amparadores. Porque eles sabem que tipo de assistido você vai atender escrevendo aquele verbete. Então, eles já começam, você escrevendo, eles já começam a te dar aquele impulso, aquela motivação, aquele aporte para você escrever aquele verbete, porque eles têm total interesse que você finalize aquele verbete se torne público. Os outros são os assistidos. Então, assim, você não está escrevendo aquele verbete para você, né? Senão não precisava publicar, né? Se você estivesse escrevendo aquele verbete só para você, você guardava na gaveta e pronto. Você está escrevendo ele, igual você falou, para servir de remédio para alguém, para os seus assistidos. Então, esse abrir mão do título, a definição, a pessoa mudar alguma coisa no seu texto, se isso for tornar aquele remédio melhor para o seu paciente, ótimo. Entendeu? Mude o quanto quiser. Eu particularmente não tenho problema com revisão, porque assim, eu sou revisora também, né? Eu trabalhei 6 anos lá na Editados como voluntária, fazendo parecer, fazendo revisão, e às vezes a notícia não é boa para dar para a pessoa que está escrevendo, às vezes ela gastou horas fazendo aquele texto, mas se a intenção é melhorar aquele texto para os assistidos, então assim, não tem por que a pessoa não relevar, não aceitar. E outra, quem está revisando não são pessoas jejunas, são pessoas experientes que têm já um conhecimento mais apurado. E não tem jeito, o próprio autor sempre tem um olhar viciado sobre o seu texto, né? Porque assim, é o seu limite, é o limite que você consegue enxergar do que você conseguiu fazer ali. Então você precisa de outras pessoas para enxergarem coisas no seu texto que você não está enxergando. Então, assim, verem o que está precisando melhorar ali que você não enxerga. Se você enxergasse, ele não precisaria de revisão. Então, o que falta, então, é essa visão de abrir mão do ego em prol da assistência, né? Em prol da assistência. Para mim, o mais importante é o assistido. É quem vai ler. Porque se a gente não está escrevendo para a gente mesmo, a gente está escrevendo para o outro. Então, eu quero oferecer para outra pessoa o que tiver de melhor. Então, assim, se tiver que corrigir alguma coisa no texto, para que aquele texto fique melhor, mais claro para o leitor, eu sou a primeira a querer abrir mão daquela questão. E outra, né? Às vezes a pessoa tem essa postura porque ela acha que vai ser só aquele verbete que ela vai escrever. Se a gente escrever vários verbetes, a gente aprende a abrir mão, porque vão ter outros, né? Vão ter outros verbetes para você falar. Eu vejo também. Aquele não é o único, a única chance que você tem de falar aquilo. Também depois que você defende, você vê que o verbete não é só escrever ali, revisar e ficar pronto. Na defesa tem uma série de outras questões, né? Que você, assim, uns ganhos que são superiores. Depois você fala, nossa, se eu não tivesse aberto mão lá atrás, eu não teria passado por toda essa situação aqui. O campo, verbetográfico, as ideias que vêm. Mas eu vejo que é falta de experiência mesmo. Você não acha, Dulce, que seja falta de experiência com a escrita? Eu acho que tem uma série de itens, mas isso que você está colocando é bem sério, Tatiana, não tem dúvida. É falta de experiência, sim, eu penso. Mas também não é só isso, porque às vezes tem a pessoa que é bem experiente na escrita e também tem uma certa problemática com a questão do estilo da enciclopédia. Porque, é claro, a gente, na condição de autor, pode ter uma tendência da pessoa esquecer que a enciclopédia, em primeiro lugar, é uma enciclopédia. É diferente de um artigo, de qualquer outro texto, do próprio livro da pessoa. O verbete, ele integra a enciclopédia da Conscienciologia. Então, ele não pode ter uma série de abordagens que outro texto autoral qualquer pode. E, às vezes, a pessoa não entende, ela tem dificuldade de aceitar isso. Não sei se é o caso dela, não, viu, Laura? Eu estou falando isso em geral. Não acho, nem sei se aplicaria muito a você, mas isso
é um problema sério. Então, às vezes a pessoa tem uma excelente ideia, às vezes é uma ideia nova e alguma inspiração de pesquisa, mas que não está maduro para entrar na enciclopédia. Porque a gente tem que pensar nisso, né? Claro, a tendência das coisas é ficarem obsoletas, a gente sabe disso. A gente está no período inicial da conscienciologia, né? Mas o que é o melhor? É que o nosso texto tenha maturidade suficiente para não caducar daqui a 10 anos. Sim. Não é? Que dirá daqui a 200. Então, a gente tem que cuidar disso. E às vezes a pessoa não quer abrir mão, porque ela acha que foi a mega ideia, foi super inspirada e super amparada, e às vezes até foi, mas não para entrar na enciclopédia, né? E essa questão do parapsiquismo é muito complexa, né? Vocês não acham? Na conjugação com a escrita? Porque tem aí uma faixa de subjetividade que a gente tem que ter uma certa dose aí de um bom discernimento, né? Para conseguir deixar na escrita o que realmente é batatófilo, né? Você não pode tem que usar o discernimento, né? O princípio da descrença, inclusive, quando a gente recebe alguma inspiração, né? Agora pensa uma enciclopédia, um verbete cheio de hipóteses. Não dá. Você pode até ter uma ou outra. Pode colocar, pode ter, mas não pode ser cheio de hipóteses. Não, que diabo de enciclopédia é essa que só coloca hipótese, não esclarece. Então, eu acho que isso também atrapalha. E aquilo que você falou, Tatiana, eu acho bem sério, da pessoa... Isso é um problema também. A pessoa que às vezes quer botar muita coisa num único verbete. Ela quer resolver a vida dela ali no verbete, né? E aí, né, hoje é o verbete 3.301, e se a gente pensar que a enciclopédia não deve acabar, se a gente tiver competência para isso, ela vai continuar aí no nosso hétero-revezamento. E daí a importância essa questão do curso intermissivo, do pessoal jovem chegando. A gente tem verbetógrafos bem jovens, né? A gente tem verbetógrafos de todas as idades. E então esse hétero-revezamento geracional que vai acontecer, a gente sabe que vai. Então é bem sério, né? Pensar nessa questão mais perene do que a gente está colocando. E o número de verbetes, que é crescente, então quanto mais específico, mais eficaz, né? Para Megagescom. Sim. Agora, a gente tem uma pergunta aqui na Fatologia, na página 8, segunda linha, de baixo para cima. Você poderia falar sobre a sua rotina útil da produção verbetográfica e desde quando começou a aplicá-la? Olha, eu comecei a aplicar essa rotina útil lá no curso, no programa de verbetografia da Enciclosapiens. Foi eles que me ensinaram a técnica, na verdade, que é você escrever algumas sessões por semana. Lá eles ensinaram a gente a fazer assim. Mas aí, depois que você faz o primeiro verbete, fica um pouco mais fácil, né? Então você passa a não demorar tanto. No caso, lá no programa de verbetografia, eu levei mais ou menos de 2 a 3 meses para terminar o verbete. Depois a gente passa a escrever o verbete de maneira mais ágil, porque você já domina a técnica, e aí você fica mais na questão da pesquisa e na questão da escrita em si, né? Da organização do verbete. A minha rotina, geralmente eu escrevo verbete. Não escrevo todos os dias, eu escrevo alguns dias na semana, porque eu tenho outros textos também que eu estou escrevendo. Então eu divido lá na minha semana. Alguns dias eu escrevo verbete, nos outros eu escrevo livro. Mas eu tento manter uma rotina de escrever todos os dias. E sempre eu estou escrevendo verbete. Sempre tem algum verbete sendo encaminhado, sendo escrito, né? Então, assim, uma coisa que ajuda bastante é você escrever diariamente, mesmo que a pessoa não tenha muito tempo disponível. Então, você tem 40 minutos, escreve 40 minutos. Você tem 1 hora, 2 horas, escreve 2 horas.
Então, o tempo que eu tenho lá disponível, que eu trabalho também, todos os dias, quer dizer, de segunda a sexta, eu tenho uma rotina normal, né? Igual qualquer pessoa que trabalha. Mas eu procuro manter uma rotina de escrever todos os dias. Não só verbete, né? Eu vou alternando verbete com outros textos também. Quer perguntar? Na página 9, em Fatologia, no final da linha 4, início da linha 5, o acervo das autovivências aplicadas aos verbetes pessoais. Aí eu queria que você explicasse, para quem está começando agora, para quem está começando a escrever verbete, como que ela vai colocar as autovivências, como que ela vai usar as autovivências, a experiência que ela tem, para escrever um verbete. Eu vejo assim, que a princípio o melhor é a pessoa focar naquelas autovivências que ela tem mais exemplarismo. Então, assim, mesmo que seja uma situação mais nosográfica, mas se ela fez uma autossuperação, ela já está bem naquelas, quer dizer, ela já superou pelo menos 51% daquela situação, mas o ideal é focar em alguma coisa mais positiva. Então, assim, alguma experiência positiva que ela tem, algum trafor, alguma coisa que ela saiba fazer bem, que ela já domine, que ela já tenha algum traquejo. Principalmente no primeiro verbete, porque aí a pessoa só vai se preocupar em analisar a forma do verbete. Também escolher um assunto que ela já tenha estudado, talvez até já escrito alguma coisa sobre aquele assunto, porque isso vai ajudá-la a colocar as ideias no papel sem pensar muito no que ela vai ter que pesquisar. Ela vai se preocupar mais com a forma, porque realmente, para a gente, no primeiro verbete, a maior preocupação que a gente tem é de entender as seções do verbete, como que é o Confor da enciclopédia. A Dulce pode falar sobre isso melhor do que eu, não é? Não, Tatiana, você está ótima. Dominando aí. Mas assim, eu tenho uma visão mais traforista, então eu sempre prefiro pegar aqueles temas que eu domine, que eu tenha alguma coisa para ensinar, né? Para acrescentar. Isso que você está comentando, tem casos que são mais complexos. Por exemplo, a gente já acompanhou, por exemplo, a pessoa que propõe fazer um título e ela propõe sobre alguma superação, autossuperação de algum trafar. Então, tem que cuidar, porque se você ainda está em fase de superação, se ainda está ali naquela lida com aquele problema, fica mais complicado, não é verdade? Fica mais difícil. E às vezes a pessoa ela quer passar uma ideia de superação, mas você vê que o verbete, você vê que não superou. E isso pode dar algum problema desde na hora que o verbete é escrito, claro, vai ser muito mais difícil para a pessoa, ela inclusive tem inspiração e vivenciar melhor aquilo na escrita, entende? Então isso que ela comentou eu acho bem pertinente. Você ou pegar alguma coisa mais traforista no início, no primeiro verbete, e claro, você pode pincelar com as questões trafaristas também, porque essa questão também do tema neutro, homeostático, nosográfico, é uma coisa importante da gente considerar. Às vezes a pessoa pensa, tema homeostático, só pode ter, não posso falar nada negativo, não é assim. Qualquer realidade no cosmos vai permitir a abordagem nosográfica neutra homeostática, não é verdade? Então, pensar nisso também. Às vezes, é o caso de escrever um verbete homeostático e ali você dá aquela pincelada da problemática do assunto. Mas o veio principal, o foco principal, fica homeostático. Agora, tem aquela pessoa também que opta por escrever já de cara um verbete nosográfico. É possível também, tem esses casos e até exitosos, né? Depende aí do perfil da pessoa, né? Da experiência dela, do estofo também, porque aí, claro, que fica mais difícil. Você vai ter que lidar ali com aquela condição multidimensional mais pesada, né?
O primeiro verbete que eu escrevi, ele era nosográfico, né? O hipoacuidade extrafísica. Eu falava de baixa lucidez extrafísica. Mas é um assunto que eu já venho estudando há muito tempo, que eu já tinha escrito artigos sobre o assunto. Ou seja, já tinha um traquejo sobre aquele assunto. Né? O que não dá é para a pessoa pegar uma situação nosográfica dela, né, que ela não superou, que ela não tem traquejo nenhum daquele assunto e querer... Agora, a dica, né, Tatiana, dentro disso que você está falando, acho que seu caso é um ótimo exemplo, é que a pessoa não escreva o primeiro verbete de um assunto que ela não domine nada. Porque a pessoa começar uma pesquisa nova, que ela ainda tem que ler, enfim, pesquisar bastante e ainda aprender o conforto da enciclopédia, fica mais difícil. Então, o que a gente orienta? Escreve sobre alguma coisa que você já tem aí um domínio mínimo, ou que você já tenha escrito, ou que você já tenha pensado, ou vivenciado, que aí fica mais fácil você se dedicar à verbetografia, ao conforto da enciclopédia, junta as duas coisas, o seu conteúdo com a forma da enciclopédia, e fica mais fácil, né? Facilita e ajuda mais a pessoa a compreender. E aí uma outra coisa sobre vivência também que eu acho importante é que, é claro, quanto mais a gente vivencia aquilo que a gente escreve, melhor, né? O ideal seria a gente ter vivência de tudo que escreve. Mas, no nosso caso, ainda não é uma realidade. Paciência. E, apesar de que o que a gente chama de vivência não quer dizer... por exemplo, apertou a mão de um serenão. Não é só isso que é vivenciar o holopensene de um serenão. Você tem aí as gradações, tá certo? Mas, então, isso é um ponto pacífico. A vivência é fundamental. Mas tem que cuidar, porque o verbete não é uma vitrine de consim-cobaia. A proposta não é essa. Tá ali, a pessoa tá... É impossível a pessoa não se desvelar, não fazer o famoso striptease consciencial com a escrita. É impossível, a gente sabe disso. Mas não é o objetivo direto do verbete. Ele contém, mas explicitamente não. Então, isso também é importante. Então, você pode colocar as suas vivências de uma maneira indireta, né? E isso ficar claro, a gente, pela própria leitura energética, a gente percebe, né? Mas não fica ali autobiográfico, né? O verbete não pode ser autobiográfico estrito sensu. Foi assim, eu, minha casa, minha família. Mas ele deve conter a sua autobiografia. Então também é um paradoxo aí que a gente precisa lidar, né? Mas que o conforto... Não sei se você concorda, né, Tatiana? E também, assim, uma coisa que pelo menos eu faço. Eu pego a minha vivência e tento transformá-la numa teoria. É o contrário, né? A gente pega a teoria e tenta vivenciar para ver como é. O que a gente pode fazer é transformar as nossas vivências em teorias. Teorias que possam ser generalizadas, né? Mas às vezes não dá para virar uma teoria, mas dá para encaixar em outra, né? Mas isso também. Mas pegar assim, o que eu posso extrair de teoria dessa vivência, né? E aí entra a questão do conforto verbetográfico, né? Por exemplo, a seção detalhismo, ela é ultra propícia para você fazer essas abordagens do autobiográfico, das autovivências, com as generalizações possíveis, né? Por esse conforto, você impessoaliza as suas vivências, deixa elas mais técnicas e com consistência, né, de conteúdo, né? Por isso que é bem bacana. Mais polida, mais técnica, mais tarística, né? Sem você entrar ali, porque tem coisa que não interessa, né? Não interessa para os outros. Assim, não interessa especificamente que você teve aquela vivência com a sua prima de cabelo louro em tal cidade do interior e quando você tinha tantos anos. Não interessa, né? Claro, se houver uma pergunta, se houver oportunidade ou alguma coisa muito relevante, mas aí são os ganchos didáticos, né? Não necessariamente fazendo parte
do texto, né? Então isso também acho que é uma dificuldade às vezes de verbetógrafo mais principiante, nessa separação, assim. Mas geralmente... Mas nada que o exercício não resolve, né? Tem uma outra coisa que eu grafei aqui, em tecnologia, só que na página 10, no final da primeira linha. A técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas. Eu queria que você explicasse melhor essa técnica para a gente. A técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas. Eu vejo que assim, você escolher alguma tarefa, alguma atividade dentro da conscienciologia que você considere que vai te ajudar a evoluir mais rápido e investir naquilo. Foi o que eu fiz assim com a verbetografia. Quando eu fiz lá o programa de verbetografia, eu vi o alcance que aquilo tinha. Como eu me senti escrevendo verbete, eu falei, olha, isso daqui é uma coisa que vale a pena investir. Né? É uma atividade que vale a pena priorizar, mais do que investir, priorizar. Ou seja, no meu caso, eu coloquei como em primeiro lugar. Então, por exemplo, ano passado eu estava escrevendo um livro, mas eu não deixei de escrever verbete por causa disso. Eu fui tentando convergir os verbetes com o tema do livro que eu estava escrevendo. Então, assim, porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim, não vou escrever verbete porque eu estou escrevendo um livro, mas assim, uma coisa não exclui a outra. Não exclui a outra, pelo contrário, eu vejo que até soma. Na verdade, escrever verbete me ajudou muito no livro. Me ajudou muito a terminar o livro, inclusive, a focar, a direcionar. Então, eu vejo que é você escolher o que você quer priorizar e, de fato, investir naquilo. Entendeu? E aí, com o tempo, você vai ver os resultados. Não tem como. Eu, pelo menos, para mim, assim, foi um upgrade. Um upgrade evolutivo. Eu mudei de nível. Eu mudei de nível total nesse 1 ano que eu me dediquei aí a escrever verbete de forma contínua. Mais de 1 ano, um pouquinho, né? Agora, Tatiana, na pensenologia, na página 8, quinta linha, você poderia falar sobre o holopensene sintonizado ao fluxo enciclopédico? O fluxo enciclopédico é você estar nesse continuismo. Então, você está sempre escrevendo um verbete. Então, você acabou de mandar um verbete para revisão, você já tem um outro que você está escrevendo. O pessoal da verbetografia, a Marilene Raganin, já está entrando em contato com a gente para marcar a defesa do verbete. Então, você está num fluxo contínuo da enciclopédia. O tempo todo você está pensando naquilo. O tempo todo você está imerso nesse holopensene da enciclopédia. Né? Então, assim, sem nenhum gap. Então, ao mesmo tempo que você está escrevendo um verbete, você recebe o outro verbete para revisão. Por exemplo, hoje eu estou aqui defendendo esse verbete. No domingo eu encaminhei um verbete que eu finalizei lá para o pessoal da Enciclosapiens. E na outra semana eu já tinha recebido um verbete para revisar. Quer dizer, com as revisões que eles fizeram, para eu devolver. Então, daqui a pouco vão entrando em contato comigo para eu marcar essa próxima defesa. Então, você está sempre nesse fluxo. Né? Você não sair desse fluxo. É muito bom. Queria perguntar, Laura. Mas já que você falou... Já passou? Não, eu queria perguntar outra coisa agora. Na estrangeirismologia, você fala do upgrade intelectivo proporcionando a dedicação à verbetografia. Eu queria saber, no seu caso específico, os upgrades evolutivos que você teve. Uhum. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu fiz lá o programa de verbetografia, na verdade, foi uma condição vexaminosa para mim, muito positiva. Porque a gente tinha uma turma, a Dulce, não sei se ela lembra, mas tinha mais ou menos uns 65 alunos. Eu fiz a turma online, que eu trabalho na hora lá do curso. E tinham mais ou menos 65 alunos. Desses 65, só 15 conseguiam mandar a tarefa toda semana. Então, aquilo já me chamou a atenção. E desses 15, eu vi assim, que na hora da correção, as sessões que eu tinha feito naquela semana eram uma das que tinham menos correções para serem feitas.
E aquilo mexeu comigo, né? Eu falei, olha, por que que eu não trabalhei com a verbetografia antes, né? Quer dizer, parece que eu já estou muito bem preparada para fazer isso já há muito tempo. Então, por que que eu ainda não tinha feito? Por que que eu ainda não fiz? E foi para mim uma situação vexaminosa. Foi por isso que eu decidi escrever verbetes contínuos. E aí, escrevendo um verbete atrás do outro, eu percebi já esse acréscimo no sentido assim, eu tinha bastante intelectualidade, bastante leitura, até experiência com escrita, porque eu voluntario na Editares, então o tempo todo a gente está trabalhando com a escrita, com a revisão de textos, mas eu ainda não tinha feito verbete. Então, assim, a hora que você realmente começa a fazer verbete contínuo, você vê que há esse upgrade. Quer dizer, eu já tinha uma rotina intelectualmente ativa, mas quando você faz verbetes, parece que muda. Assim, é como se realmente você mudasse de patamar de intelectualidade. Assim, você passasse para outro nível intelectual. Né, a questão da retilinearidade pensênica, a questão do dicionário cerebral, porque como você fica imerso nesse holopensene o tempo todo você está pensando em palavras. Qual que é a melhor palavra para definir isso? Como é que eu vou definir isso? Qual palavra que eu vou encaixar aqui para passar essa ideia que eu quero transmitir aqui no verbete? E isso te obriga a pensar e isso te ajuda a mudar de patamar intelectivo. Não sei se esclareceu. Isso tem relação, então, com as paraneossinapses desenvolvidas ao longo do entrosamento com a verbetografia, né? Sim. Também desenvolve paraneossinapses. Desenvolve e ajuda a recuperar cons. Ajuda a recuperar os cons magnos, né? Os famosos cons magnos, que é os cons, a lucidez que a gente tinha lá no curso intermissivo. Agora, você acha que essa recuperação de cons magnos é com relação aos temas dos verbetes, que vão se revelando especialidades, ou seriam cons assim, de capacidades parapsíquicas, sabe, de desenvolvimento dos atributos, da consciência? Eu acho que é o conjunto disso tudo. Entendeu? Tanto a questão da comunicação interdimensional, que amplia bastante, que a gente consegue se comunicar melhor com os amparadores, ou melhor, os amparadores conseguem comunicar melhor com a gente. É como se houvesse uma expansão mental somática. A gente aumenta o dicionário cerebral, então os amparadores têm como se comunicar com a gente usando uma outra linguagem, usando novas palavras que antes eles não podiam usar, porque você não tinha dicionário para aquilo. E essa questão também de você começar a delinear qual que é a sua especialidade, o que você trabalhou mais lá no curso intermissivo, né? O que você se especializou mais lá na intermissão. Agora eu tenho mais uma última pergunta. Sobre o que você falou, Dulce, da pessoa mandar um tema que ela ainda não tem muita experiência, né, relacionado. Eu tive uma experiência que eu mandei 3 temas, e qual que era a minha ideia? Trabalhar primeiro os que eu tenho mais conhecimento, mais vivência, afinidade, e o terceiro eu pensei, até lá eu já vou ter pesquisado, né? Essa é uma pesquisa mais para frente. E só esse foi aceito, sabe? O que eu entendia menos, né? Que eu tenho pouca vivência, só esse foi aceito. Eu queria que você comentasse isso, assim. Olha, Laura, não vou saber, assim, teria que ver o caso específico, né, do porquê. Que às vezes os títulos não são aceitos porque, em primeiro lugar, porque já tem alguma coisa muito parecida na enciclopédia. Isso é bem comum acontecer, imagina, 3.300. Às vezes o nome é diferente, mas já tem uma abordagem sinonímica. Não sei se foi esse caso, pode ter sido. Bom, tem N motivos para um título não ser aceito, né? Mas, assim, focando mais diretamente no que você perguntou, eu penso que, com tudo, né, com todos os erros que a gente pode cometer durante esse processo, e você teve um título aprovado, provavelmente é para você escrever aquilo. Eu achei interessante. Então está no fluxo, entendeu, Laura? Então aquilo pode exigir de você
mais pesquisa, mais estudo, mais dedicação, mas você tem competência para escrever. E o que a gente está falando aqui é do que é o melhor, né? O primeiro verbete, o melhor é você escrever, ou se você está começando, você começar por algum tema que você já tenha mais intimidade, mas não é uma regra, né? Eu achei interessante porque desde o primeiro verbete eu tive uma ideia assim de que aquele verbete e esse que foi aprovado mais difícil eram verbetes de autossuperação. Você falou, né, que isso não, de repente não é o ideal, tem que ver o caso da pessoa. E já tinham assim algum nível de superação, mas eu tive a ideia de que defender o verbete era como se fosse a cereja do bolo, sim, mas se isso acontece também. O que eu falei, assim, talvez não tenha deixado muito claro. Às vezes a pessoa está no meio de um redemoinho, ela não tem aquilo ainda resolvido, ela própria não está conseguindo lidar bem com aquela situação. Aí eu acho mais difícil, sabe? Ela finalizar o verbete e vir defender sem ter resolvido isso. E às vezes o processo é mais demorado. Acho que o pior é a pessoa defender o verbete, dizendo que tem teática quando não tem, né? Acho que isso aí não é. Isso aí acho que isso é mais raro de acontecer, mas é possível, né? Então tem que cuidar para evitar isso. E claro, o que é o ideal também? Você aprova um título, você já entrar no ritmo que a Tatiana está colocando e não ficar esperando os 9 meses ou precisando postergar mais ainda. E claro que se você ainda tem uma reciclagem para iniciar, né, você ainda está com aquele problema, você tentando resolver, até você mastigar aquilo, deglutir e começar a escrever, vai um bom tempo, né? Agora, a questão do verbete enquanto linha divisória que você colocou, né, Tatiana? Essa questão do gargalo que você passa com determinados assuntos, eu acho que isso aí faz parte de todo verbete. Não é à toa que você tem aquela inspiração ou você mesma decide escrever sobre um assunto. Todo verbete tem esse desafio de superação daquela questão, até da própria compreensão daquilo e posicionamento perante a comunidade, né? Perante a SOCIN, no caso. Não sei se ajuda a clarear, Dulce, mas, por exemplo, o último verbete que eu defendi aqui foi o linha ideativa da pesquisa. E foi interessante a produção desse verbete, porque eu mandei o título e tudo, o título foi aprovado, eu estava motivada para escrever o tema, mas quando eu sentei e comecei a escrever, eu tive muita dificuldade. Entendeu? Eu tive que fazer todo um exercício de entender como que aquele assunto funcionava, por que eu estava tendo tanta dificuldade para escrever aquele tema. Aí eu cheguei a algumas hipóteses, né, até de eu não ter trabalhado, por exemplo, aquele tema ser um pouco mais filosófico, mais abstrato, e eu ter mais facilidade com assuntos mais concretos. Né? E isso foi bom, porque me ajudou a me conhecer. E foi muito boa a defesa, eu gostei bastante do resultado, eu gostei da escrita do verbete, do resultado do verbete escrito, mas foi um verbete que foi talvez o mais difícil que eu já escrevi. Porque era um tema abstrato e parece que eu não tenho tanto traquejo com temas abstratos, mas eu não sabia. Eu não sabia que eu não tinha traquejo com temas abstratos. Eu tive que escrever sobre um tema abstrato para eu descobrir isso. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente só vai descobrir a nossa dificuldade ali na hora de escrever, mas isso não é motivo para a gente abandonar o verbete, né? Pelo contrário, você vai lá, enfrenta a situação. Foi muito bom também esse verbete, porque eu me coloquei no lugar da pessoa que tem dificuldade, porque como eu não tenho tanta dificuldade de escrever verbete, foi muito bom, porque eu consegui entender a dificuldade das pessoas. Entendeu? Que antes eu não entendia qual que era a dificuldade de escrever um verbete. Ali ficou claro para mim qual pode ser a dificuldade que as pessoas podem enfrentar ao tentar escrever um verbete. Tudo é experiência, né? Oi? Alô, parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu queria te fazer uma pergunta que eu não estou conseguindo responder aqui, já pensei várias vezes. Assim, qual seria o termo, qual seria a condição de um verbetógrafo que
motiva outros verbetógrafos, como no seu caso, né? Tá. Eu me sinto muito motivada, né, pelo fato de você estar o tempo todo escrevendo e tal. Eu até tinha deixado meus verbetes de lado, resolvi voltar, fazer de novo um atrás do outro. Estou bem motivada e eu acho que eu agradeço a você por essa condição. E você daria um nome para isso? Aqui no verbete eu coloquei assim. Você colocou alguma coisa parecida? Eu coloquei na página 9, aí no início da fatologia, eu escrevi assim: a verbetografia contagiante, a heteroindicação de temas verbetáveis e o heteroincentivo à produção verbetográfica. Na verdade, é assim, eu uso uma técnica, Sandra, que é de imitar os amparadores, tá? Eu imito eles descaradamente. Então, assim, tudo que eles fazem comigo, eu tento fazer igual com as outras pessoas. E os amparadores usam essa técnica comigo, entendeu? De me incentivar o tempo todo a escrever verbete. Então, por exemplo, se eu estou lá no meio de um verbete, na metade, né, estou escrevendo um verbete. Cheguei na metade, eles já começam a fomentar o tema do outro verbete. E aí, às vezes, eles até fazem uma pressão. Olha, seria bom você escrever sobre esse tema aqui. Aí eu já mando o título para faço a definição, né, que a gente precisa fazer a definição, e mandar para a Enciclosapiens. E os amparadores, o tempo todo, fomentam comigo escrita de novos verbetes. O tempo todo. Eles ficam me dando ideia, tema verbetável, e ficam, olha, a prioridade é essa. E aí eu enquanto eu estou escrevendo o verbete, também eles dão, às vezes, a linha ideativa daquele verbete. Olha, seria bom, nesse verbete, você abordar ele sobre o ponto de vista da cosmoética, por exemplo, ou tentar relacionar esse tema com a cosmoética, como foi lá o verbete nível de projetabilidade que eu defendi aqui já. Então, na verdade, o que eu tento fazer é isso, é imitar os amparadores e tentar incentivar as pessoas igual eles me incentivam, entendeu? Porque, assim, se eles... Eu penso assim, os amparadores conhecem a gente melhor do que a gente mesmo. Eles têm uma visão de conjunto que, às vezes, a gente não tem aqui na vida intrafísica. Se eles são tão insistentes para eu escrever verbete, deve ter alguma coisa muito séria da produção contínua de verbete. Senão eles não iam ficar tão insistentemente assim, entendeu? Por exemplo, eles não fazem isso comigo com relação a artigo, por exemplo. Eles fazem com verbete. Com livro também eles fazem um pouco, mas mais é com verbete. Então, na verdade, o que eu tento é imitar eles e seguir essa... E aí muitas pessoas, às vezes, vêm... se eu sento com alguém para conversar, eu acabo tocando no assunto de verbete. E aí, o que você está escrevendo? Porque eu sou curiosa. Eu sou uma pessoa que assiste a tertúlia todos os dias, porque eu gosto de tertúlia, eu gosto de debate. Né, para mim, como eu brinco que é o meu programa de televisão predileto, entendeu? Eu assisto todos os dias, eu gosto de assistir verbete. Quando a pessoa defende verbete, depois eu vou lá, comento com ela o que eu achei. Então, assim, eu gosto desse Holopensene. Então, sempre eu brinco que o assunto que eu tenho para conversar com as pessoas é esse, entendeu? Então, acaba que quando eu sento com alguém, eu quero saber o que você está escrevendo. E eu sou muito palpiteira também. Se a pessoa está escrevendo um verbete, eu pergunto, mas do que você vai falar nesse verbete? Eu vou falar disso. E aí eu começo a dar palpite. Você pode falar disso, você pode falar daquilo, e acaba expandindo, né, a ideia da pessoa. Mas é mais uma técnica de imitação dos amparadores mesmo. Muito bom, obrigada. Ana Tatiana, na fatologia, página 9, quinta linha de baixo para cima, você poderia comentar a autopredisposição para a materialização de verpões desassediadoras e libertadoras das consciências? Isso aqui eu penso o seguinte, até a gente trabalhou bastante com esse tema nesse último verbete que eu defendi, da linha ideativa da pesquisa. Por quê? A gente pega informações que estão lá só na nossa cabeça, né? Que elas só existem no mundo das ideias. E o esforço que a gente precisa fazer para materializar aquela ideia. Como que a gente materializa uma ideia? A gente materializa ela num formato de texto. Então, aqui no formato de verbete, no formato de artigo, no formato de livro, para que outras pessoas possam acessar aquilo que antes só estava na sua cabeça, só estava na sua mente. Então, é uma maneira que a gente tem de distribuir a nossa cognição, as experiências que a gente já teve, alguma coisa que a gente já superou, que a gente já passou por aquilo, a gente já passou por aquele gargalo, já superou. A gente ajudar outras pessoas a superarem aquele gargalo também.
né? Por isso que elas são verpons desassediadoras e libertadoras, porque você vai mostrar para a pessoa que existem outras formas de funcionar, e não só aquela que ela está funcionando. Se aquela forma dela funcionar não está boa, está desagradável, está nosográfica, existem outras formas de funcionar, e a gente pode mostrar para elas como fazer isso. Agora, Tatiana, ele complementa aqui, um depoimento dele, né? Atualmente tenho 299 possíveis temas verbetáveis no meu laptop. Muito bom. No entanto, ainda não sou voluntário oficialmente, mas faço uso da internet para publicar minhas neoverpões conscienciais originais. Só farei curso de conscienciologia com meu dinheiro ao exercer a profissão de médico cosmoético. É uma opção, um posicionamento, né? Enquanto isso, você vai esquentando as turbinas, Sim. né? Ele é bem assíduo, um teletertuliano bem assíduo. E aí vai trabalhando aí, amadurecendo os temas, Sim. né? Agora tem uma coisa, né, Tatiana? Tudo bem, é ótimo você ter aí os seus praticamente 300 temas, mas lembra que todo dia tem neoverbete, então você pode perder a oportunidade de publicar aquele tema que seria seu. Sim, é verdade. Então dá um jeito aí de se formar logo e também, se você tiver algum interesse, né, isso é uma coisa geral da Conscienciologia. Ninguém deixa de fazer curso por questão financeira, não é verdade? Sempre as ICs dão um jeito de ajudar e tem aquelas cotas de gratuidade para incentivar as pessoas, né? Quem quiser fazer os cursos, a gente tem vários EADs aí, e inclusive tem o da verbetografia, né? Que vai começar em março, e fevereiro e março, né? Tem 2 turmas. E então é isso, fica atento, se você tiver alguma interesse em fazer algum curso, entre em contato com a IC, que você pode ter ajuda aí financeira. Então vamos em frente, né? A gente tem muitas perguntas ainda, Tatiana. Agora, na estrangeirismologia, você poderia falar sobre a visita reiterada ao holoserver e sobre os insights verbetográficos? Poderia dar exemplos se já os obteve nessas visitas? Uhum. O holoserver é uma plataforma, né, disponível aí pelos amigos da enciclopédia, para quem é amigo da enciclopédia, e em que ali estão reunidos todos os verbetes da enciclopédia e também vários livros da Conscienciologia. Então você faz por busca por palavras-chave, e aí eles trazem todas as páginas, todas as citações que tem daquele tema, né? Então isso facilita bastante a vida dos verbetógrafos. Com certeza. Né? Agora, com relação aos insights verbetográficos, às vezes você está lá pesquisando um tema e a pessoa abordou aquele assunto que você está pesquisando para o verbete de uma forma totalmente diferente do que você tinha pensado, né? Então, aquilo ajuda a expandir a sua visão daquele assunto e ajuda você, às vezes, até entender melhor, porque, assim, mesmo que a gente já domine o assunto, quando você vai escrever o verbete é que você vai entender realmente do que você está falando. E muitas vezes você se surpreende assim, com coisas que você não tinha pensado antes ainda com relação àquele assunto. Sempre é assim, né? Esse é o comum, esse é o normal. É o padrão, né? Esse é o padrão. Agora, na página 9, 10ª linha de baixo para cima, na fatologia, você poderia aprofundar o tratamento enciclopédico das verpões? A enciclopédia, ela permite isso, né? Você vai colocar numa forma específica, que são os verbetes da enciclopédia, que ele tem uma fórmula formal aí já pré-determinada, e você vai pegar lá as verpons da Conscienciologia, ou as ideias que você quer colocar no papel, você vai colocar nesse formato. E esse formato, ele por si só, ele ajuda você a dar uma cosmovisão daquela verpom que você quer colocar. Ela ajuda você a dar para o leitor toda uma leitura ampla daquele tema. Ele vê aquele tema de todas por vários lados, né, por várias facetas, que não seria possível, talvez, num outro tipo de texto. Eu vejo que o verbete ele é perfeito para isso, né? Agora, na parafatologia,
ela pergunta na página 9, final da terceira linha. A questão da interação parapsíquica contínua com a equipe avançada, você já comentou, né? Dos amparadores extrafísicos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e a seguir a TENEPS enquanto fonte ideativa verbetográfica. Às vezes o que eu percebo é que os amparadores aproveitam a TENEPS para dar pitaco nos verbetes da gente, né? Algum verbete que a gente está escrevendo, eles dão esse tipo de... Eles dão pitaco mesmo, eles falam, olha, seria bom você abordar sobre esse ponto de vista, é bom você não esquecer de incluir alguma coisa, né? Alguma ideia que eles acham que é importante. E é muito comum também, pelo menos comigo, eles darem temas de verbetes. Olha, seria bom você escrever um verbete sobre esse assunto. Esse verbete mesmo foi inspiração, né? Durante a TENEPS. Agora, na efeitologia, página 10, final da terceira linha. Poderia explicar os efeitos proexológicos da verbetografia e o efeito do verbetorado na próxima intermissão? Isso aí eu acho muito sério. Os efeitos proexológicos, eu vejo o seguinte, lá no período intermissivo, eu penso que a gente treinou bastante, massivamente, a questão da escrita, de transformar as nossas ideias, as verpons conscienciológicas, em textos que possam ser distribuídos e publicados para que outras pessoas tenham acesso àquela informação. A princípio, os próprios intermissivistas, né, para ajudar a atrair os intermissivistas a recuperarem os cons lá do curso intermissivo, e também para quem tiver interesse, né? Não só para os intermissivistas, para quem tiver interesse de compreender melhor essas ideias, mas tudo isso eu penso que no curso intermissivo foi massivamente trabalhado. Porque assim, a forma que a gente tem de materializar essas ideias que foram trabalhadas lá no curso intermissivo é através de textos publicados, né? E, então eu vejo que o efeito proexológico é isso. Lá no curso intermissivo a gente se programou para vir aqui fazer justamente isso. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fica meio perdida, qual que é a minha proex, o que eu vim fazer aqui? Começa a escrever verbete, que eu acho que 50% você já vai ter, já vai estar mais, né? Já vai garantir, porque assim, eu penso que esse é uma das tarefas mais sérias que a gente tem para fazer. E a questão da próxima intermissão, é a próxima intermissão, não é? Isso. Os efeitos na próxima intermissão, é uma ideia bem interessante que eu vi o Felipe Colpo falando numa videoconferência que ele deu na Apex. Tem lá no canal do YouTube da Apex, tem essa videoconferência que o Felipe Colpo deu sobre pré-intermissiologia, que é muito interessante. Eu já assisti até mais de uma vez, porque ela é muito interessante. E ele levanta uma hipótese bem legal, que é o quê? Na opinião dele, os verbetes, eles ajudam a gente a criar repertório, para que quando a gente esteja lá no período intermissivo, e a gente vai voltar lá na baratrosfera, né, para acessar os nossos companheiros que ficaram lá, a gente vai precisar de muito repertório. A gente vai precisar de ter um dicionário cerebral para se comunicar com vários tipos de pessoas diferentes. E ele acha que escrever verbete, defender verbete, é uma ótima maneira da gente treinar esse acesso. Como que a gente faz para abordar as pessoas? Como que a gente faz para ajudar as pessoas a entenderem o que a gente está falando? Eu achei que era muito pertinente. Agora, na fatologia, página 8, final da quarta linha, de baixo para cima. Você poderia comentar o alto empenho na ultrapassagem dos gargalos da verbetografia conscienciológica? Precisa se empenhar bastante. Eu até coloquei aqui alguns gargalos, que por exemplo, você decidir escrever um verbete. Esse é o primeiro gargalo. Tatiana, deixa eu ler, eu esqueci de ler a continuidade aqui da pergunta. Ela diz, estou redigindo meu primeiro verbete, gostaria de saber quando, na sua experiência, pode-se identificar que a pesquisa sobre o tema já foi suficiente para finalizar o verbete? Boa pergunta. Então, o primeiro gargalo que eu vejo é decidir escrever. Então, assim, eu vou escrever o meu primeiro verbete. Esse é o primeiro gargalo que a pessoa enfrenta.
Depois, ela aprender lá o conforto da enciclopédia, né? E aí tem lá o curso Verbetografia, que ajuda bastante nisso, que ajuda a gente a entender para que serve cada seção, como que cada seção é organizada, quais são todos os pontos e vírgulas que precisam ter, né, em cada seção. Depois a gente vai fazer as pesquisas sobre o tema. Quando que eu vejo que já está suficiente, eu acho assim, quando eu já consegui completar, no meu caso, qual que é a técnica que eu uso para ver se eu já fiz todas as pesquisas sobre aquele tema? Quando eu já consegui completar o máximo de sessões do verbete. Então, assim, já completei bastante as sessões do verbete, eu já estou satisfeita com a quantidade de informação que eu coloquei ali. A informação que eu coloquei ali, ela tem relação direta com o verbete, com o tema do verbete, ou não? Se não tiver muita relação, é melhor tirar. Então, assim, é melhor ser um verbete mais enxuto, mas que vai em cima do lance, do que um verbete muito cheio de coisas, mas que não tem tanta relação com aquele tema, né? Então, assim, eu vejo que, no meu caso, eu terminei de fazer aquele verbete a hora que eu completei o máximo de sessões que naquele verbete eu consegui, ou que é possível para aquele verbete. Que nem sempre a gente consegue utilizar as 70 sessões. Aliás, quase nunca a gente consegue, né? Mas, assim, o que aquele verbete pede? O que aquele tema pede? Então, você vai completando as sessões. Quando você completar todas as sessões, eu vejo que o verbete está pronto. Você fez uma boa revisão, pede para alguém ler, né, ver se está claro. Quer perguntar? Oi. Não, só para dizer para o nosso amigo, o Tertuliano, aí, que tem uns 300 verbetes, com o tema de 300 verbetes aí, eu conheço ele é de Goiânia, né? E, assim, eu vejo que ele posta realmente coisas nas redes sociais, mas eu queria dizer para ele assim, não só para ele, mas também para outras pessoas que puderem estar assistindo, né? Que o verbete ele tem um alcance maior, né? Então ele tem um alcance também através do tempo. Ele fica ali e vai ficar ali durante muito tempo. E essas postagens nas redes sociais, não, elas têm um alcance bem menor, porque elas vão sendo apagadas, elas vão sendo suprimidas, né? E assim, ele tem uma boa capacidade para escrever, né? Então, o meu conselho para ele seria esse: escrever bastante e só de lembrar que a gente pode apresentar verbete online, né? Se você tiver Skype, você pode apresentar pelo Skype. Não pode? Agora não pode mais. Não. Tá. Mas é uma ótima oportunidade da pessoa vir. Porque a gente tem vocês, igual você falou, que fazem patrocínio. Os EADs, os cursos à distância, né? Tem gente. Aliás, a gente vai ter o verbete EAD conscienciológico. Que é justamente abordando isso. Mas você tem razão, claro, não dá para comparar sem cabotinagem, mas não dá para comparar você ser coautor da Mega Gescom da Conscienciologia e ser autor com todo respeito aí aos conteúdos e à importância aí das produções pessoais na internet, né? Mas é muito diferente, né? São coisas diferentes, né? As redes sociais não é uma Gescom grupal e que vai ficar perene aí. Exatamente. É bem diferente. Vai ser ultrapassada, né? Tá ótimo. Agora vamos então na fatologia. Você na página 9, final da 12ª linha. Como propiciar o desenvolvimento da linguagem mental somática? O próprio verbete, eu vejo que ele ajuda nisso, né? A desenvolver essa linguagem mais mental somática. O que caracteriza a linguagem mais mental somática? Que ela não tem muitas emoções, né? Ela não é do cardiochakra, né? Ela preza mais pelo esclarecimento, pela tares, né? Então, escrever verbete eu vejo que é a melhor maneira da gente desenvolver essa linguagem mais mental somática, porque o verbete ele te obriga a escrever nessa forma, né? Isso. Agora, Tatiana, ele pergunta também sobre essa questão, já que você está falando essa questão da linguagem mental somática, ele pergunta sobre o princípio do megafoco mental somático, que está na Principiologia, página 9, penúltima linha. E ele gostaria que você aprofundasse. Dos meus objetivos
A partir do segundo semestre de 2013, foi justamente fazer esse mega foco mental somático. Então, ali eu decidi que eu ia priorizar a questão da escrita conscienciológica. Eu diminuí as minhas atividades de voluntariado e comecei a produzir mais a questão da escrita, porque eu vi assim, eu fiz um estudo dos aportes existenciais que eu tinha recebido nessa vida. Tem até o verbete, né, do Losch sobre isso, sobre os aportes, os tipos de aportes. Ele tem lá mais de 100 tipos. E eu fui fazer justamente esse estudo. Quais os aportes que eu tinha recebido nessa vida? E eu vi que muitos deles tinham sido justamente na área da intelectualidade, né? Eu nasci numa família simples, muito simples, assim, sem muita instrução. Mas, mesmo assim, eu tive muito aporte intelectual. Então, assim, é quase que um paradoxo, né? Você nascer numa família super simples, sem instrução nenhuma, e ter muito aporte. Eu tive muito aporte intelectual. E eu vi que estava na hora de retribuir, né? Eu já estava com 36 anos, ou seja, já estava teoricamente na fase executiva, e eu achei que estava na hora de eu começar a retribuir tudo que eu já tinha recebido nessa vida. E eu comecei a fazer isso através da escrita, e para mim esse é o princípio do mega foco mental somático. Agora, professora Tatiana, estou finalizando o meu primeiro verbete, gostaria de ouvir sua opinião. Como avaliar o início de um segundo verbete sem ter terminado completamente o primeiro? Isso poderia causar uma dispersão de ideias e reciclagens? Acho, olha, na minha experiência, de modo geral, eu só começo outro verbete quando eu terminei o anterior. O que a gente pode fazer, o que eu faço normalmente, é mandar o título, né? Eu faço o título, a definição do verbete e mando para a Enciclosapiens. É óbvio que, se você tem um insight, teve uma ideia, você não vai deixar de registrar, né? Você vai registrar aquela ideia, mas eu só começo a fazer o outro verbete quando eu já entreguei o anterior. Normalmente eu não faço 2 verbetes simultaneamente. Eu acho que é mais fácil se você foca num, termina aquele, depois começa o outro. A gente tem até um princípio de um tempo para cá na Enciclosapiens, até para ajudar mesmo o próprio verbetógrafo. Que o verbetógrafo, de primeira vez, a gente só aprova um título. Porque já tem esses casos, a pessoa começa a escrever 3 e não conclui nenhum. Sim. Então, também eu concordo com você, vai uma dica aí, acho que é uma experiência meio que generalizada. Se a pessoa não tem muita experiência com escrita, ela não dá conta é mais difícil. Né? E também tem outra coisa, quando a gente, pelo menos na minha experiência, quando eu estou já, vamos dizer, já passei de 50% do verbete, já estou finalizando, os amparadores já começam a me dar inspiração para o outro, para o próximo. E aquilo te dá um gás mesmo, entendeu? Te dá uma euforia. Você quer escrever aquele outro verbete, mas aí a gente segura a onda, dá um tempinho, calma para os amparadores, e termina aquele que você está fazendo e depois começa o outro. Agora, na fatologia, página 9, 6ª linha de baixo para cima, você poderia comentar a autolucidez quanto aos ganhos evolutivos do engajamento verbetográfico? Isso daqui a pessoa pode ver na prática, ela se dedicando ali à verbetografia contínua, né? Esse você escrever um verbete depois do outro, sem esse gap, sem parar, ele vai ampliando a sua lucidez. Porque você começa a ver os ganhos evolutivos, você começa a ver na prática o quanto você muda, o quanto eu vejo assim que eu mudei completamente o meu jeito de ser depois que eu comecei a fazer verbete de forma contínua. Então, assim, o megafoco, a retilinearidade pensênica, a autodesassedialidade. Porque se você você tem lá 24 horas por dia. Se você passa a maior parte desse tempo pensando em verbete, pensando em verpom, pensando como que você vai assistir melhor as pessoas através da escrita, é um tempo menos que você tem para pensar em bobagem ou para pensar em algum aspecto mais patológico. Então, a economia consciencial aí, né? Então, quanto mais você investe em atividades mentais somáticas, menos tempo você tem para manifestar a sua instintividade.
Agora aqui, a professora Dulce, concordo com o exposto sobre os tipos de verbetes, homeostáticos e nosográficos, mas gostaria de acrescentar que, para mim, alguns verbetes nosográficos são exemplos de superação. Claro, com certeza, a gente entende, concorda, e é isso mesmo, a verbetografia em si, ela é autoconsciência terápica, né? Todo mundo que já escreveu sabe disso. E claro que quanto mais, se o tema é nosográfico, se ele remete mais, exige mais uma autossuperação, você precisa passar por isso, né? O que a gente comentou aqui, né, Tatiana, acho que você comentou, eu também, é essa questão de grau de dificuldade, tá certo? É claro que o verbete nosográfico tem um valor enorme no sentido de autoenfrentamento da pessoa bancar também aquele tema, né? O tema mais pesado, mais denso, mais difícil. Mas o que a gente colocou? Que o verbete de tema nosográfico, ele é mais difícil do ponto de vista do holopensene em geral. Então, se a pessoa tem um determinado trafar que ainda está em ebulição, efervescendo nela, é melhor ela pegar e começar com outro verbete, depois escrever esse, para dar tempo e ela dá conta de se familiarizar, né? Agora, tem casos que não, né? Que o primeiro verbete da pessoa é nosográfico, ela vai em frente, vai fundo, supera. Teve um caso aqui muito bacana, a pessoa não mora aqui, e uma pessoa até com uma certa dificuldade no sentido de não ter experiência mesmo com escrita. E ela conseguiu, fez verbete, tratou de um assunto super hard, que ela superou, mas você percebia claramente que aquilo já estava sedimentado no holopensene dela, né? Então foi muito interessante, muito bacana. E por falar nisso, tem até um verbete do professor André Lima, que é o autoconsciência terapia verbetográfica, que ele justamente aborda esse tema. Então a colocação aí do nosso teletertuliano é bem pertinente, a gente agradece. Agora, professora Tatiana, na parafatologia, página 9, quarta linha de baixo para cima. Você poderia comentar a dedicação constante à escrita ao longo das retrovidas e, em seguida, o desenvolvimento da estilística e da conteudística nos escritos pessoais ao longo da Seriex? Essas aqui são hipóteses, né? Se nessa vida, hoje, você tem facilidade com escrita, muito provavelmente você já trabalha com isso há várias vidas, né? Você já escreveu em várias vidas, você já exercitou isso ao longo de várias vidas. Então, assim, tudo que a gente faz hoje, a gente está, de certa forma, construindo também o amanhã, né? Na próxima vida vai ser muito mais fácil a gente desenvolver atividades intelectuais se nessa vida hoje a gente estivesse se dedicando a isso. E aí, o desenvolvimento da estilística e da conteudística dos escritos pessoais ao longo da Seriex. Essa também é outra hipótese. Se hoje você tem interesse por determinados temas de pesquisa, muito provavelmente no passado você também teve. E se você tem facilidade de escrita, pode ser que você tenha deixado algum ou alguns textos publicados nesse tema. Então, se você eu, por exemplo, escrevi vários verbetes sobre projeção. Pode ser que em algum momento eu tenha já publicado outros textos sobre projeção. Então, pesquisar a bibliografia de projeciologia, para mim, é meio que voltar lá no passado. É reviver o passado, né? Revisitar o passado, mas utilizando ele evolutivamente hoje. Agora, na Principiologia, página 9, terceira linha. Você poderia explicar o princípio do exemplarismo pessoal? Escrever verbete, quando a gente está escrevendo verbete, a gente até teve a oportunidade aí de discutir bastante a questão de escolha de tema, né? Justamente por isso, aqui quando a gente está escrevendo um verbete, está vindo aqui defender o verbete, a gente está mostrando quem a gente é, né? Então, por isso que é o princípio do exemplarismo. Que exemplo que você quer dar para as pessoas? Eu prefiro dar o exemplo daquilo que eu já exerço, né? Que eu já tenho um exercício daquilo, já superei, como que eu faço para lidar com aquela situação. Então, assim, mostrar para as pessoas aquilo que você já tem de exemplo para dar, aquilo que você já tem de experiência, né? Aquilo que você já pode ensinar. Agora, na tecnologia, página 9, quarta linha.
você poderia aprofundar a verbetografofilia utilizada na condição de técnica de auto e hétero desassédio mental somático? A verbetografia, ela faz isso, né? Se você mantém uma rotina de escrita de verbetes, ela faz um autodesassédio mental somático. Porque você começa a assumir quem você é. Tem a ver lá com o princípio do exemplarismo também. Você começa a assumir publicamente, eu brinco assim, que a gente começa a sair do armário e começa a assumir o seu nível evolutivo. Olha, eu sinto muito, se ofende, mas esse é meu nível. Né? Se as pessoas gostam, se as pessoas não gostam, mas esse é meu nível evolutivo, esse aqui é o que eu dou conta de fazer. E isso te desassedia bastante, porque você passa a enfrentar situações. No início, assim, nos primeiros verbetes que eu defendi, era muito interessante eu sentia ataques extrafísicos, assim, é bom a gente falar. Sentia assim, às vezes as consex tentavam me ridicularizar, mostrar, olha, isso aí que você está falando, ninguém vai dar bola, todo mundo vai achar muito chato esse tema que você está falando. Ou senão as pessoas tinham muito pensamento assim, você não tem verbação para falar disso, quem é você para falar disso? Então tinha uma série de ataques extrafísicos, eu imagino que seja comum com os verbetógrafos. E com o tempo isso foi passando, porque assim, ao invés de contra essas consex, elas têm o direito de ficar com raiva, né? É um direito inalienável, cada um tem de sentir o que quiser, mas a gente bancando a situação, a gente faz o desassédio. A gente dá o exemplo para essas consciências de que, olha, eu sinto muito, eu posso não ter um nível evolutivo muito avançado, mas eu estou aqui tentando trabalhar, tentando mostrar o que eu já dou conta de fazer, como que eu fiz essas autossuperações. E isso promove um heterodesassédio também, tanto das consciências quanto das consciências, porque elas veem assim, olha, se meu colega evolutivo, que eu entendo que está mais ou menos no meu nível, consegue fazer isso, eu também consigo, eu também posso ir lá e fazer. Ok, agora na efeitologia, página 10, final da 4ª linha. Qual é ou será o efeito da verbetografia conscienciológica na ficha evolutiva pessoal? Existe o efeito imediato e o efeito tardio quanto ao verbete defendido? Eu acho que a gente não consegue nem imaginar quais são os efeitos a longo prazo aí da verbetografia, né? De você deixar registrado, tanto aqui impresso, quanto nos vídeos, né, que a gente grava durante a defesa do verbete, quais são os efeitos disso a longo prazo. Eu não consigo imaginar como que vai ser, né, daqui 100 anos, ou no período intermissivo, em termos de ficha evolutiva, porque a gente está aqui tentando materializar uma ideia avançada que é da conscienciologia, que na verdade a conscienciologia já existe extrafisicamente, a gente está tentando materializar ela aqui no intrafísico. E a gente poder contribuir com isso, para mim, é um privilégio, né? E o quanto que isso vai pesar na ficha da gente, eu acho que a gente não tem como mensurar. Hoje, com a lucidez que a gente tem, o quanto isso vai repercutir na nossa ficha, né? E essa questão do imediato e do tardio é bem interessante, né? Porque tem imediato efeito, a gente já vê. a gente já percebe. Eu lembrei agora a questão do primeiro verbete é bem impactante sempre, né? E eu lembrei quando eu defendi meu primeiro verbete, o efeito imediato foi muito forte, porque estava naquela fase que ainda tinha poucos, né, verbetógrafos. Foi quando o professor Valdo abriu, né? Então era aquele auê na CCCI quando alguém defendia o verbete, porque era novidade, muita novidade, né? Então tinha um efeito assim bem óbvio, assim, social, né? Das pessoas comentarem, fulano defendeu, isso acontecia com todo mundo. Ontem foi fulano e tal. E depois a coisa foi sedimentando e, claro, ficou mais na questão do conteúdo em si, né? Da ideia defendida em si, menos no fato em si, né? Claro que, de todo modo, para o primeiro verbete é sempre, quando é o primeiro, é sempre, tem esse impacto, né? Da pessoa, é o tal do rito de passagem do verbetógrafo, né? Igual tem aqui do círculo mental somático. Agora, na binomiologia, Tatiana, página 10, final da 1ª linha. Você poderia falar sobre o binômio autodesassédio mental somático, heterodesassédio, e sobre o binômio alterança heteropartilha?
O autodesassédio, a gente já falou um pouquinho, né, desse autodesassédio, porque você se obriga a enfrentar os seus medos, as suas inseguranças. E aí, quando você está ali escrevendo verbete e depois vem defender, você começa a ter mais noção de qual que é o seu real nível evolutivo. Né? Que você é capaz de fazer determinadas coisas que antes você não achava que você era. Né? Que você tem um nível muito melhor do que aquele que você imagina. Né? Até o professor Valdo fala que uma das piores coisas que os assediadores conseguem fazer com os intermissivistas é fazer eles acreditarem que eles são piores do que de fato eles são. E a verbetografia eu vejo que faz justamente o contrário. Né? Eles mostram para a gente o nosso nível, a nossa capacidade. Quer dizer, não foi à toa que você foi escolhido para fazer um curso intermissivo. Né? Não foi por um acaso que você entrou ali. Algum predicado você tem para dividir com as demais pessoas, para ter sido admitido num curso intermissivo. Então, eu vejo que esse é o maior autodesassédio que é feito. E o heterodesassédio é que você mostra para as pessoas que, o que é capaz, o que elas são capazes de enfrentar, de se autodesassediar, como que elas podem se autodesassediar com relação aos temas que você defende. E na questão da autoherança, né? E a heteropartilha, quando você vem aqui, escreve os verbetes, defende o verbete, você está deixando uma alterança para você, tanto no material escrito, quanto em todas as neossinapses, neoparasinapses que você desenvolveu fazendo esse trabalho. Então, na próxima vida, provavelmente eu vou ter muito mais facilidade de fazer qualquer tipo de trabalho intelectual do que eu tenho nessa. E a heteropartilha, por quê? Você tá recebendo aquela herança de você mesmo, mas você tem a oportunidade também de reparti-la com todo mundo. Né? Na próxima vida, se eu quiser acessar esses verbetes, eu vou poder, mas outras pessoas também vão poder acessar essas ideias que eu estou hoje aqui defendendo. Agora, na argumentologia, lá na página 12, naquela listagem caracterologia, ele pede para você comentar os itens 6, instigação, e 15, traquejo. Tá. Aqui eu tentei colocar quais são as características aí da pessoa, da consim, que possui essa verbetografofilia, né? Essa autodileção, esse gosto por escrever verbetes. Então, instigação, fomento de temas verbetáveis. Tanto para você quanto para os outros, assim, você o tempo todo tudo que você lê, tudo que você vê, tudo que você experimenta, você está o tempo todo pensando como que eu posso transformar isso num verbete? Que título de verbete seria essa vivência que eu estou tendo aqui agora? E é inevitável. Quem gosta de escrever verbete, o tempo todo vai estar tentando relacionar aquelas vivências que ele está tendo com um tema de verbete. É quase que automático. E a questão do traquejo, é o 15, Dulce? É o 15. Tá. O traquejo aí no domínio das 70 seções da Enciclopédia da Conscienciologia. No início a gente aprende a usar essas 70 seções. O curso lá do programa da verbetografia da Enciclosapis ajuda demais a gente entender cada um desses itens. Para que serve lá a politicologia, a legisologia, como que eu uso essa seção dentro do meu verbete. Então, lá no curso, isso é bastante trabalhado. E uma vez que você entendeu para que serve, como que você usa, e você vai escrevendo um verbete atrás do outro, você passa a dominar essas 70 seções. Você passa a ter um certo traquejo aí de como que você vai colocar essas ideias, como que você vai usar essas 70 seções para defender o seu tema, para desenvolver o seu tema, né? Tatiana, por falar em 70 sessões, vamos falar aqui da sessão. Tem uma... Agora são 71. Agora são 71, que o verbete dela foi revisado antes disso. A gente tem uma nova sessão no verbete, que vai ficar aqui no final da conformática, mais para o final, né, não exatamente a última sessão, que se chama ortopensatologia. Então, vai ser a sessão onde vocês vão poder encontrar e escrever, né, no caso de serem verbetógrafos, as ortopensatas do professor Valdo, que ele lançou no léxico. Vai ser depois da citaciologia.
está lá na divisão conformática, né? Então, a ideia é que então a gente divulgue, né, esse confor e a pessoa então insere na bibliografia o número da página da qual ela retirou ou as páginas, né? Agora, Tatiana, a gente então agradece, nossa tempo aí está finalizado, a gente agradece muito a sua verbetografofilia e aguarda aí os próximos verbetes, e agradeço muito, pessoal, a presença de vocês, tertulianos, teletertulianos, e vamos aos próximos, as próximas tertúlias, né, e os nossos anúncios tarísticos agora. As pontuações da tertúlia de hoje são 26 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 29 perguntas online. Temos 2 recados. Patrícia, acoplamentário. Nerli, segundo encontro internacional da paz. E os amigos da enciclopédia. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia completou 10 anos. Queremos agradecer a todos que colaboraram durante todo esse tempo para a produção da enciclopédia e a manutenção do holociclo, holoteca e o tertuliário, com a transmissão diária das tertúlias. E agradecer também, antecipadamente, os futuros amigos. Parte desse recurso, pessoal, é destinado também para a compra de jornais, revistas e periódicos. Os alunos, ao fazerem a adesão, eles terão acesso ao Holoserve, site de pesquisa da enciclopédia, e Verbetomática, que é mais uma ferramenta de pesquisa aí para quem está interessado em escrever verbetes. Poderão realizar o download da última versão da enciclopédia. Então, os interessados poderão entrar em contato com a recepção, saber do valor e a forma de pagamento, ou através do telefone 45 código de área 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de convidá-los para 2 acoplamentários muito especiais. Neste final de semana, de 20 a 22 de fevereiro, nós temos o acoplamentário sobre programação existencial com os epicons Will Signorini, Tony Muscoff e Cristiane Ferraro. O acoplamentário, para quem não conhece, é um curso de campo, ele não tem pré-requisito e a pessoa tem a oportunidade de fazer uma interface direta com as consciências que estão ao seu redor, sejam elas amparadores, guias cegos, consciências que precisam de assistência, consciências até assediadoras. Um outro acoplamentário que nós temos, também bem especial, é o da dupla evolutiva, que ele vai ser ministrado no dia 6, 7 e 8 de março, por 2 epicons que formam dupla evolutiva, que é o professor Mário Oliveira e a Adriana Lopes. Esse acoplamentário, ele tem um pré-requisito, ele é um grupo reduzido e ele vai ser, vão participar apenas duplas evolutivas. Para quem tem interesse nesse acoplamentário, é interessante correr e garantir sua vaga, pois nós temos apenas 3 espaços para novas duplas evolutivas. As informações e as inscrições acontecem na recepção do CAEC. O DDD é 45 e o telefone é 3525-2652. Obrigada. Nós convidamos os tertulianos a participarem do 2º Encontro Internacional da Paz, que vai ocorrer de 18 a 21 de abril no campus IIPC em Saquarema, a região dos Lagos, no Rio de Janeiro, uma região rica em energias, com padrão diferenciado da paz consciencial. Além das apresentações de pesquisas, mesas de debates, haverá conferência com o professor J. Vasconcelos, um filósofo e advogado, defensor do conceito de democracia pura. Na semana anterior ao evento também teremos, nos dias 11 e 12, um curso inédito chamado Pacificarium, com dinâmica de campo, uma futura dinâmica do Laboratório da Paz. Nunca o planeta precisou tanto desse holopensene da paz. Façam suas inscrições e venham contribuir com as suas energias em prol do primeiro laboratório
grupal da paz no planeta. Confiram também as agendas das palestras e debates sobre o tema paz que está ocorrendo em todo o Brasil e em Buenos Aires. Pelo site www.iipc.org ou telefone para o telefone 21 3153 7575 ou 45 2102 1448. E procurem também informações nos centros educacionais de autopesquisa em todo o Brasil e em Buenos Aires. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Odontoeducação na especialidade Parapedagogiologia da verbetógrafa Crisala Pérez. Boa tarde.